Sejam bem-vindos a mais um Planeta Mulher. E esse é muito especial. Eu sei que vocês falam sempre isso, que eu estou sempre a falar que é especial, mas eu penso que vocês já viram quem está aqui do meu lado. E esse vai ser realmente especial, não só pelo lugar que nós estamos, que faz muita diferença na vida da minha entrevistada de hoje, mas também pelo teor, pelo trabalho que ela já teve e o que ela representa também para os Açores. A minha entrevistada é a Irina Rodrigues. Seja bem-vinda ao Planeta Mulher. Obrigada. Antes de mais, eu preciso dizer que num minuto que eu tive com a Irina, foi logo uma grande energia. É uma pessoa alegre, é uma pessoa que mostra mesmo que traz muita coisa boa para as pessoas que estão ao seu lado. Então é sobre isso que nós vamos falar aqui, contar um pouco a sua história, que em poucos minutos eu já vi que é uma grande história. Ela já treina desde os 13 anos, estou certa? E como é que isso tudo começa? Olha, isto tudo começou porque eu fui para o atletismo porque vinha de uma lesão da natação. Ou seja, eu comecei a fazer natação com 4 anos porque tinha muitas crises de asma. E era uma criança muito hiperativa, a minha mãe não conseguia tomar conta. Que bom! A minha mãe não conseguia tomar conta de mim, eu tinha muita energia, e então ela viu na natação um desporto para me fazer bem aos pulmões, mas também para me fazer chegar cansada a casa. Energia, exatamente. Claro. E eu desde cedo que olha que rica mãe. Sim, ela por acaso, numa das vezes que fui ao hospital com uma crise de asma muito forte, em que ela me viu muito aflita, porque é realmente aflitivo para uma mãe ver um filho sem conseguir respirar, não é? Claro. Aquilo. Ela foi aconselhada, olha, porquê que não pões a Irina na natação? E ela, olha, boa ideia. E a verdade é que deixei de ter crises de asma desde que comecei a fazer desporto. Até aprende a respirar melhor, não só o exercício, né? E é aquele conhecimento de poder ir ao mar sem ter medo de me afogar. Dá sempre esta segurança de poder ir às piscinas do Negrito sem ter medo de não ter fundo, não é? E então, a partir daí, eu fui fazendo sempre natação, até aos 13 anos, só que depois tive uma lesão por causa da sobrecarga dos treinos. No ombro e tive que parar, porque a alternativa seria operar o ombro. Eu era muito jovem e a minha mãe achou que não era bom. Então pronto, depois comecei a fazer atletismo, também já tinha algum talento para as corridas e comecei a fazer de lançamento do disco porque era muito alta e tinha uma envergadura muito grande, os braços enormes, as pernas também muito, muito altas e então comecei a perceber que tinha talento para o disco. Mas alguém sugeriu ou a Irina falou, eu gosto disso, eu quero isso? Não, olha, eu comecei por querer ir para lá para correr. Para correr? E depois disseram-me, ela é muito grande, tem que experimentar lançamentos. Vou mandá-la para um treinador especialista em lançamentos. E ele disse-me assim, tu vais ser lançadora de disco. Ai, foi logo assim? No instante você... tu vais ser lançadora de disco. E logo você começou... Eu comecei, passado 3 meses, bati um recorde nacional. E eu assim, como é que é possível? Como é que é possível? Anos a tentar bater um recorde nacional de natação e era tão difícil. E chego aqui em 3 meses e bato um recorde nacional de infantis. E então a partir daí comecei a ganhar... Seu caminho já estava traçado ali, né? Foi interessantíssimo. Como é que eu consegui encontrar logo assim o meu desporto? Também tive a sorte da pessoa me ter descoberto, não é? E de ter encaminhado para o sítio certo. Mas a verdade é que... A sorte e também o trabalho, porque você começou desde os 4 anos e 4 anos ainda não era no atletismo, mas já era preparando o corpo de alguma forma. Já estava muito avançado, já tinha os ombros largos, já tinha os membros inferiores e superiores super desenvolvidos, eu tenho uma envergadura de 1,92 m e isto veio muito da natação, não é? E então fui ali encaminhada para o lançamento do disco, mesmo por causa da minha envergadura. A primeira vez que você ganha um prêmio, a primeira vez que você bate esse recorde, por exemplo, o que vem na mente de... Era uma menina ainda. Sim. O que vem à mente dessa menina em relação a... E agora? Sim, eu lembro-me que quando andava na natação, ninguém falava em Jogos Olímpicos. Porque era um nível de exigência tão grande que as pessoas pensavam ir a um campeonato nacional. Não pensavam ir a um europeu ou a uns Jogos Olímpicos. E eu, apesar de ver já muitas participantes na televisão, eu achava que era um sonho demasiado grande para mim na altura. Mas quando entrei no atletismo, nesse segundo dia,
eu encontrei uma lançadora de martelo Sim. que se estava a preparar para os Jogos Olímpicos de Atenas, 2004. Sim, sim. E eu, quando a vi, eu pensei, ok, então aqui é possível Será? ir aos Jogos Olímpicos. Se ela consegue ir, eu também posso vir a conseguir. E isso foi onde? Não Isso era aqui foi nos em Açores, Leiria. em Não, Leiria? isto foi em Leiria. Com os meus 13 anos, estava a treinar no Campo Nacional de Lançamentos, Sim. que na altura ainda não era um centro, mas era um espaço onde já se fazia lançamentos. E eu aí pensei... Escolhi o bichinho. Ficou. Eu pensei, é possível ir aos Jogos Olímpicos. E alguém nesse momento falou pra você assim, tem sempre aquelas vozinhas, uma do bem e outra do mal, né? Alguém apareceu pra falar, você anda a sonhar demais, ou não? Sim. Teve. Sim. A minha mãe, por exemplo. A minha Sim. mãe achava que eu não devia ter grandes aspirações no atletismo. O atletismo devia ser só um hobby. Ok. Eu devia sempre canalizar a minha energia na medicina, nos Ok. estudos, na educação. Não fosse ela também professora, não é Sim. normal. Pois, exatamente. E as Ela- mães também têm algum medo de que os filhos tenham uma frustração grande com as expectativas. Sim, né? e eu acho que ela sempre me protegeu muito no ponto de vista de querer o caminho certo. E o caminho certo na cabeça dela seria sempre ser médica o quanto antes, começar a exercer, garantir a minha faculdade e eu não. Eu fui sempre um bocadinho irreverente. Diz uma coisa, aos 13 anos você já pensava também na medicina? Eu já pensava em saúde. Saúde, ok. Eu já pensava em algo relacionado com a saúde. Já pensava ou em medicina, ou fisioterapia, ou ciências farmacêuticas. Eu já fiz algumas ameaças aos meus filhos. Do tipo assim, olha, se você não for para a escola e tiver boas notas, eu te tiro do vôlei, por exemplo. Sim. Já aconteceu isso com você? Muitas vezes. Epa, como é que chama sua mãe mesmo? Fernanda, Fernanda, é isso aí, é das boas. eu tinha que ser uma excelente aluna para poder treinar. E eu acho que foi isso também que fez com que eu também entrasse para a medicina, porque eu consegui uma média muito boa no secundário e o meu prémio de ser boa aluna era, ok, vou-te deixar ir aos treinos e às competições. Sempre foi Traz por aí. ali um desafio a mais e você cresce como um todo, né? Porque o Sim. desporto também traz essa coisa da disciplina. Sem dúvida, mas também cresci um bocadinho limitada de tudo o que fosse interações sociais. Eu sentia que não tinha tempo para sair com os meus amigos. Eu sentia... E a verdade é que tendo 24 horas treinando e estudando e indo à escola, era difícil, não é? Pois é. Era difícil. E depois... Mas não se pode ter tudo, não é? Pois é isso. Mas são duas coisas muito exigentes. Uma universidade, que não é uma qualquer uma de medicina e a gente sabe qual é o grau de trabalho que isso pede, e também ser atleta de alta performance. Sim, Né? sim. Agora você cresce, 13 anos, 14, e você já foi a 4 Olimpíadas. Sim. Vamos fazer um pouco aqui fazer um resumo disso tudo. Qual foi a primeira? Londres 2012. Londres, Já estava na 2012. Faculdade de Medicina, estava Sim. no meu segundo ano Ok. e decidi... A mãe já estava tranquila? Não. Ela só ficou tranquila quando eu cheguei a casa com o diploma de médica. A Fernanda é das minhas. Com E certeza. mesmo assim vai estar sempre preocupada para o resto da sua vida. É normal, é mãe. Normal. É mãe. E ainda bem. Mas já estava em medicina, mas congelei a faculdade para sim? me preparar para os Jogos Olímpicos. Ai, não. Então isso aí foi um problema em casa. Não foi. É assim, foi um problema, mas eu já era uma atleta profissional, ou seja, eu também já tinha um clube que me pagava Sim, ordenado. E sim. então, a partir do momento em que há um investimento também da minha parte em que eu recebo para representar um clube, tenho que apresentar resultados. Eu acho que ela começou a perceber que isto já era um pouco mais sério do que só um hobby. Sim. Não é? Já era a minha entidade patronal, eu já tinha que ter aquele compromisso de Claro. ir treinar, não é? Porque se alguém vai, por exemplo, para um hospital, se alguém vai para uma loja, tem horas para Sim. cumprir. Eu tinha horas para cumprir porque Claro. também iria Claro, receber, claro. não é? No final E do quanto mês. tempo você ficou fora Da faculdade. da faculdade? Isto foi assim, foi uma relação on e off, ou seja, eu fazia algumas cadeiras. Ok. Ai, também foi bastante inteligente essa Eu tentei essa sempre escolha. prolongar a minha faculdade para terminar a faculdade quando eu começasse a sentir que estaria na altura também de terminar Sim. o atletismo, Sim. para depois terminar uma carreira e começar outra. O que Londres representou para você, Irina?
o cumprir Foi um o primeiro. sonho. Foi o primeiro. Foi muito especial. Vim de uma época muito difícil. Sim. Também tinha atravessado alguns problemas de saúde. Sim. E não sabia se seria possível estar em Londres. Acho que também foi um efeito de surpresa. E com 21 anos ir a uns Jogos Olímpicos ainda se é bastante jovem. E foi mesmo aquele... Ok, senti que cumpri um dos meus propósitos de vida. E foi bom por isso, porque... É sempre especial ir aos Jogos Olímpicos e Londres, por ser o primeiro, foi, sem dúvida, dos mais especiais. A primeira vez a gente nunca esquece. Sim. Se eu pudesse te pedir uma palavra para você dizer o que significou Londres? Sonho. 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 Foi um sonho realizado. E passa, então, 4 anos, 2 anos, não é? 4 em 4. 4 anos e a Irina fala, ok, vou preparar. Volta para a universidade, mas... Sim. Mais uns anos. Mais uns anos. O que eu fazia era sempre, o primeiro semestre conseguia fazer bastantes cadeiras e depois como as competições começam a aparecer mais a partir de abril, maio, aí eu congelava. Eu fazia sempre algumas no primeiro semestre. O segundo eu ficava muito mais tempo a treinar. Você teve uma maturidade e uma força de vontade incrível aqui. E eu acho que aqui também teve uma inteligência. E por que nós falamos isso? Porque isso também penso que é uma característica um pouco muito feminina. Talvez. Não é? As mulheres têm essa capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo e de Sim. gerir o tempo. Sim. Você teve que usar desse artifício feminino. Eu tive acima de tudo que pensar naquilo que me faria feliz. Sim. E eu sentia que a minha felicidade passava por ser atleta profissional. Era um sonho que eu queria cumprir. Que ia acabar por volta dos 40 anos, de certeza. Porque não dá para ser atleta profissional até à reforma, não é? Sim. E eu tive sempre aquele pensamento de, ok, se eu sei que isto acaba aos 40, eu tenho que garantir um plano B. Ok. Daí eu ter estudado medicina. Porque eu queria garantir que teria trabalho e que não iria entrar ou seja, já é tão difícil terminar uma carreira e mudar de carreira, não é? Que eu tinha que tentar sempre garantir que quando terminasse eu iria ter o que fazer. Porque eu já ouvia tantos relatos de atletas profissionais que estiveram na glória do Olímpio e depois tiveram que, por exemplo, ir fazer limpezas para garantir a sua subsistência, que eu não quis nunca passar por esse tipo de aflição. Sim, e infelizmente isso é uma realidade de muitos... O pós-carreira é muito difícil e muitos ainda muitos o futebol ainda é uma situação diferente. Alguns também passam por... Houve muitas histórias de alguns atletas que jogaram na Liga, no Benfica, no Sporting, em grandes clubes e depois tiveram que ir ajudar na cozinha de alguns restaurantes, não é? E é muito difícil, eu acho que psicologicamente para um atleta que está habituado a grandes voos, de repente cair a pique. E sobretudo a paixão por aquele desporto, porque quem faz o desporto nunca é pelo dinheiro. No atletismo não. Não. No atletismo não dá. No atletismo não dá. É muito até porque difícil. É uma realidade que não dá para andar aqui. Dá para o dia a dia. Sim. Quando se tem um clube por trás. Eu neste momento que são pouquíssimos. Eu estou a trabalhar para pagar o meu sonho. Sim. Okay. Acredito. Sim, é diferente. Bom, então passamos de Londres para Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Já sei que Rio de Janeiro teve ali um probleminha. Sim, fiz uma fratura do perónio na aldeia olímpica a treinar. Já estava no Rio. Ia competir dentro de 5 dias, tive um acidente em que escorreguei lá numa sala de musculação e caiu-me um peso de 60 kg no pé e partiu o meu perónio. Pois, foi muito difícil. Acima de tudo, o que custa mais é saber que estive 4 anos a treinar para isso. A deixar de estudar, a prescindir de tudo e mais alguma coisa do foro psicológico, do foro social, do foro familiar, para estar ali, porque eu queria que o resultado fosse melhor que o de Londres. E depois sentir que morri na praia. Porque é tudo, né? Você tem que alimentar bem, você tem que treinar todos os dias, você não pode beber, você não pode sair demais à noite, você tem que gerir o seu tempo com os estudos e de repente, por um acidente, acaso, podemos dizer, pronto. E depois você fica no Brasil, isso foi uma frustração enorme. Alguma vez passou pela sua mente, acabou. Eu agora com essa fratura, se calhar já não... Pensei nisso, em terminar, porque é uma dor muito grande. Disseram mesmo que eu tinha que fazer o luto daquela situação, porque criar muitas expectativas e depois, de repente, ficarmos sem aquilo foi muito difícil. Mas eu também sentia que era uma forma muito triste de acabar uma carreira. Eu sentia sempre que, não, agora tenho que pensar em Tóquio, porque a minha história não vai acabar aqui, assim. Isto vai ter que ter um final feliz. Transformou-se numa fênix, veio à tona, foi? Sim. Recuperou,
E começou novamente a treinar? Mudei de treinador. Ok. E comecei a treinar com o meu mestre, que vive aqui na ilha. Que ainda é esse, que é o atual. É o atual. Então você já está com ele há pelo menos 8 anos. Sim, desde 2016. Ok. Mas treinámos sempre à distância. Ele vivia cá e eu vivia em Leiria e em Coimbra. Online? Online. Ai, não. É verdade. E no Covid, então, eu não consegui vir cá. Era muito regime online, porque não poderíamos estar juntos. Claro. Mas também vou-te dizer que no regime online, no Covid, correu super bem connosco, porque já estávamos habituados. Já estávamos a fazer este tipo de trabalho há muito tempo. Mas isso é uma prática que já acontece ou isso aconteceu com a Irina? Isto aconteceu comigo. Eu não conheço outra pessoa, por exemplo, entrevisto imensas pessoas do desporto. Sim. E nunca ouvi falar numa coisa dessa, ainda mais no nível que você estava. Não foi fácil. Pois não. Mas eu acho que este ano eu consegui dar mesmo o salto porque comecei a ter um regime presencial. Ah, ok. Então aí você vai para... Foram 7 anos a trabalhar em regime online, Sim. mas todos os meses tentávamos estar juntos uma semana. Sim. Ou cá, na Ilha Terceira, ou em Leiria. Sempre essa loucura. Você estudou em Das Leiria viagens. também? Eu estudei em Coimbra, mas vivo em Leiria. Ou seja, eu cheguei a viver em Leiria e fazer alguns dias de aulas em Coimbra. Depois, nos últimos 2 anos deste ciclo, é que fui viver para Coimbra porque tinha muitas cadeiras não me era fácil estar a fazer a viagem todos os dias. Mas tentávamos sempre fazer estágios de uma semana. Sim. Ou cá ou lá. Um estágio por mês. Mas é muito diferente fazer 7 dias num mês ou 30 dias num mês a treinar. Eu não consigo imaginar essa situação. Foi difícil. Dando certo e deu. Deu muito certo. E deu certo. Deu muito certo. Japão, qual foi sua colocação? Como Olha, é que foi? Como é que correu? No Japão foi uma prova que me deixou muito, muito frustrada, porque sabendo eu que este regime online não era fácil, vindo uma época de Covid em que estivemos ainda mais afastados, porque não fizemos aquelas semanas de treino presencial. Com treinador novo? O treinador era o treinador com que eu estava há 4 anos, tinha começado em 2016, ou seja, era 5 épocas que estaria com ele, mas neste regime à distância que não é carne nem é peixe. Que força que a Irina teve. Foi difícil, mas eu acho que vem muito do grau de compromisso. Eu tinha sempre eu e ele estamos comprometidos porque ele sabia que eu queria ser médica. E eu sabia que ele queria que eu fosse aos Jogos Olímpicos, então eu, por muito que me gostasse às vezes no final de um dia de aulas e treinar, eu ia mesmo gostando muito. E então foi este grau de manutenção e de compromisso que fez com que as coisas dessem certo, não é? Só que ainda sentimos que há mais para trabalhar e que há coisas para fazer, só que por outro lado também não temos apoio suficiente para continuar nesta vida. Você concorda que parece algo que é banal e que a gente ouve muito nas redes sociais, mas eu queria muito que você desse esse testemunho. O nosso sonho somos nós que temos que pegar e fazer. Totalmente. Não é? Eu só tinha um treinador e um sonho. E um sonho. Eu só tinha um treinador e um sonho. Não tinha grandes patrocinadores? Eu não tenho patrocinadores, eu não tenho clube. O apoio que eu tenho do Comitê Olímpico e da Federação dá para o meu dia-a-dia, mas eu comecei a minha época sem esse apoio, por isso eu só tinha mesmo o sonho. E eu comecei a trabalhar como médica aqui na ilha porque eu não sabia se o meu sonho ia ter apoio. E é isto. Olha, é impossível não parar essa entrevista para agradecer vocês que foram lá na nossa página, pedir para eu entrevistar a Irina. Agora eu estou entendendo realmente o que foi isso, porque as pessoas foram na nossa página e falaram: entrevista obrigatória, em letras maiúsculas, entrevistar a Irina. Aliás, você ainda estava em França. Sim. E eu mandando recadinho para você, pedindo outras pessoas para poder falar. Penso que você também traz essa referência para outras pessoas aqui, dessa perspectiva de eu vou, eu quero, eu luto, independente do que você já conseguiu, não é? Porque você chega agora na 4ª vez que você foi numa Olimpíada e teve esse resultado. Foi o melhor de sempre. Foi o melhor de sempre. Já com quantos anos? 33. 33 anos. Também dizem que essa idade é a idade maravilhosa das pessoas, né? Eu acredito que sim. Dizem que é uma idade muito especial. De viragem, não é? De viragem, exatamente. E a Irina, eu vi uma publicação sua que faz muito sentido para mim também, que você diz, eu escolhi agora tudo novo. Trabalhar no hospital, formou em medicina, foi para as Olimpíadas, ficou bem classificada, mudou de cidade e veio viver em Angra. Que turbilhão é esse que sua vida deu agora? Total. Foi uma grande mudança de vida, mas saiu muito do pelo. Muito. Foi? Muito difícil. Foi
Foi um leap of faith, ou seja, foi um passo de fé. Foi um passo de fé. Foi. É impossível a gente não ter fé, né? Não, foi Deus. Foi Deus que permitiu que isto desse certo, porque a forma como tudo correu não foi uma coincidência, foi uma deuscidência. Nunca tinha ouvido esse termo e adorei. É. E agora, só para a gente terminar, qual foi a sensação quando você recebe aquela classificação? O 9º lugar, você está entre as 10 melhores do mundo. Olha, foi muito bom. Foi mesmo, fiquei muito grata só quando soube que fui à final, fiquei mesmo muito feliz, mas acabei com aquele sentimento de... Foi agridoce, fiquei a 18 centímetros do diploma olímpico, que é o top 8, que tem também alguma relevância aqui no contexto olímpico, e sentia que queria terminar melhor. Ainda não foi aquele final feliz como nos filmes que eu queria. Deve ser virginiana, é muito perfeccionista. É, eu acho que sim, mas é sentir que podia ter lançado um bocadinho melhor e isso não me permitiu usufruir totalmente da experiência. Sim. Mas, olhando para o contexto, só posso ser grata. É. Sabe quem também é grata por você estar aqui? Eu, a nossa equipa e toda a gente que está nos assistindo agora. Minha querida Irina, obrigada. Nem nos meus melhores sonhos eu pensava em estar aqui com você. Parabéns pelo título, parabéns por estar aqui e, sobretudo, parabéns por ser essa pessoa que inspira outras pessoas, porque é disso que nós vivemos, é isso que nós gostamos de dar. São essas notícias que nós gostamos de mostrar para você. Pessoas que lutam, que abrem os seus caminhos, que vão para frente e que mostram que a vida pode ser, sim, muito boa. Até o próximo programa.